Mas, queridos, capítulo 3 de Filipenses, a partir do versículo 12, se você achou em reverência à palavra, se coloque em pé, por favor, para nós fazermos a leitura. Eu estou com a revista e atualizada, a revista e atualizada é a Bíblia, a tradução mais antiga, eu aprendi a ler nela, não é? E acostumei só com ela. Quem achou, diga misericórdia. Só um achou lá. Eu vou esperar. Filipenses 3:12. Quem achou, diga a senha. Vamos falar juntos? Misericórdia. Vamos falar? Todo pastor fala amém, 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 até papagaio fala, amado. Agora, falar misericórdia não é para todo mundo, não. É para aquele que realmente precisa de misericórdia. Você achou, diga a senha. Você precisa usar mais esta palavra esta semana. Você precisa usar mais esta palavra esta semana. Peça misericórdia para sua esposa. Peça misericórdia no trabalho. Peça misericórdia no trânsito. Peça misericórdia. Não que eu já tenha ou tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberania vocação de Deus, ou soberana vocação de Deus, em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia andemos de acordo com o que já alcançamos. Obrigado, Pai, pela Tua palavra. Eu quero Te louvar nesta tarde por esses irmãos tão queridos, por esse pastor tão amado. Eu quero Te louvar, ó Pai, por este povo que vai morar conosco no céu. Ó Deus, prepara a Tua palavra agora, nos usa para que o Teu nome aqui continue sendo glorificado, que haja crescimento do corpo de Cristo. Eu oro crendo, tomando posse, em nome de Jesus. Você que creu diz amém. Pode assentar, queridos. Mas, amados, eu não sei você, mas eu não sei, de vez em quando eu acordo de manhã, ou tirando uma sexta da tarde, né? A gente dorme de dia, amados. Antigamente eu não dormia. Agora você não pode encostar que você está dormindo. É uma bênção você envelhecer. Ajuda. Eu ria de quem dormia de dia. Agora eu estou rindo, não dá tempo nem de rir de mim. Eu durmo antes. Mas, queridos, eu quando acordo, às vezes, de repente, vem uma enxurrada de pensamentos na minha cabeça. De coisas que eu não fiz. De coisas que eu precisava fazer e não fiz. De coisas que eu falei e me arrependi de ter falado. Às vezes vem na minha cabeça um monte de assuntos, de temas, de coisas, né? Um sentimento de fracasso, um sentimento de culpa, às vezes, nos sentindo culpado de coisas, talvez que você deveria ter feito, precisava fazer, era necessário e você não fez. Ou de planos e projetos que você escreveu. Todo mês de janeiro, toda virada do ano, você faz uma listinha. Eu quero fazer isso, esse ano eu vou andar, esse ano eu vou comer menos, esse ano isso, esse ano aquilo. E você faz uma semana, e faz 2 semanas, e na terceira semana você já fala, depois eu faço. E vai esquecendo. E às vezes vira um ano, aí você vê aquela lista, fala que frustração. Como eu fiquei frustrado com os projetos que não se efetivaram. O que fazer, amados, com aquilo que passou? Deus me deu esta palavra para falar com você nesta tarde, tarde e noite, que daqui a pouco vai escurecer. O que fazer com o que já passou
e não pode ser mais consertado, não pode ser mais revisto. O que fazer? Não é? Que decisões você terá que tomar? Amados, eu não sei, vamos ser sinceros, a gente se arrepende de muitas coisas. Eu estou lendo um livro da pastora Ângela sobre culpa. Como carregar culpa, irmão? É difícil se sentir culpado. Então, Paulo me ajuda aqui, vai te ajudar com esta palavra, não é? Nós sabemos que a única pessoa que jamais se arrependeu de nada foi o nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o alfa e o ômega, Ele é o princípio e o fim. Ele jamais se arrependeu de nada que Ele fez, pelo contrário, se fosse escrito tudo aquilo que Ele fez, na época não tinha livros suficientes, diz João, para dizer isso, porque Jesus é perfeito, Ele foi e é perfeito. Mas queridos, mas quanto a nós, só misericórdia do Senhor. Nós carecemos de misericórdia. É por isso que eu ensinei a igreja a usar esta senha, irmão. Sabe por quê? A gente usa a senha para tudo. É senha no banco lá, você vai tirar o dinheiro lá, você tem que fazer a senha. Colocar o dedo, você tem que fazer alguma coisa, se identificar. A gente usa a senha para tudo. Então por que não usar essa senha da misericórdia? Funciona, irmãos. Marcos capítulo 10, a partir do versículo 42, conta a história do cego Bartimeu, de Jericó. E aquela senha funcionou, irmão. Senhor Jesus, tem misericórdia, Jesus, tem misericórdia. E aquela senha funcionou. Funciona até hoje, misericórdia. O nosso Deus, como esse moço cantou, é um Deus que nos ouve, que nos atende, que está preocupado comigo e com você. Misericórdia, misericórdia. Mas quanto a nós, então, esta misericórdia, nós vivemos nos arrependendo sempre. Mas o que fazer? Há uma esperança. O apóstolo Paulo nos ensina a tratar com o passado, com o presente e com o futuro, amados. Eu espero que você, ao sair daqui hoje à noite, você possa tomar algumas medidas, algumas decisões importantes que podem mudar a sua vida, irmão. Possa mudar, como tem mudado a minha. Para isso eu quero fazer uma pergunta para você, com toda a honestidade. Você está satisfeito com a sua vida? Você não precisa responder agora não, pensa que eu estou perguntando. Você está satisfeito? Adolescente nunca está satisfeito com o cabelo, não é? Com a roupa. Outra vez essa comida, meu Deus, bife de novo. Adolescente é uma benção, come pra caramba, ainda reclama, não é? Cara, amados, mas eu sei, nós temos dificuldades às vezes de aceitar o cabelo. Meu cabelo, eu queria que fosse mais enroladinho. Como é bonito ter um cabelo enrolado. Eu queria ser mais moreno, eu queria ser mais claro. E aí começa. A gente, não é com essa insatisfação que eu estou dizendo. Estou dizendo satisfação com a sua vida espiritual, com a sua vida matrimonial, com a sua vida de trabalho, profissional. Você está satisfeito? Amados, o apóstolo Paulo não estava. Ele está falando aqui, olha. Não que eu já tenha recebido ou tenha já obtido a perfeição. Ele não estava satisfeito. Ele não estava insatisfeito com Deus. Ele estava insatisfeito com ele mesmo, amado. É com ele que ele estava insatisfeito. Então, queridos, nós precisamos entender. A maturidade de Paulo, ele era sábio o suficiente para perceber que ele não era perfeito. Eu e você não somos perfeitos. Ainda não temos asas, não somos anjos. Somos humanos. E o próprio Paulo fala, aquilo que eu quero fazer, eu não faço. Aquilo que eu não quero, eu estou sempre fazendo. Amados, isso também não justifica os erros. Não. Mas eu quero dizer que ele que foi convertido pelo próprio Senhor Jesus, ele que era um homem inspirado, escreveu 13 cartas, a maioria
dos livros do Novo Testamento foi ele que escreveu. Ele não estava feliz, ele não estava satisfeito, ele estava preocupado com o seu caráter, não com a sua reputação. Irmãos, caráter e reputação. O que é caráter? É você ser aquilo quando ninguém está vendo, quando ninguém está percebendo, você tomar decisões de caráter. Caráter. Reputação é aquilo que os outros estão pensando de você, estão falando de você. Ele não estava preocupado com isso, não. Ele estava preocupado com o seu caráter. Ah, como nós precisamos de cristãos verdadeiros de caráter. A gente vê muito carisma, muitas pessoas carismáticas, mas pouco caráter. Então Paulo nos ensina, não é, a nunca viver do passado, mas também não se acomodar com o presente. É isso que ele está nos ensinando. E começa aqui com o versículo 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo que havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço. A primeira coisa que ele fala: esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Queridos, esquecer das coisas do passado. Liberte-se do passado. Esquecer o que deve ser esquecido. O que deve ser esquecido? Esquecer não é apagar da memória, não, mas é esquecer o pecado. O pecado que tenazmente nos assedia. Nós precisamos, cada pecado, cada transgressão, cada mandamento quebrado, cada pensamento iníquo deve ser levado a Jesus, confessado e esquecido. Esquecido. Por quê? Porque a palavra está dizendo aqui, Provérbios 28:13, aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Então, queridos, esquecer o pecado, esquecer os dramas que você já passou. Jesus Cristo, Ele nos perdoa, Ele nos limpa de todo pecado. Pecado confessado é pecado perdoado. Deus perdoa. E Ele fala, Ele promete isso, Ele promete. 1 João capítulo 1, versículo 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de todas as injustiças. Amados, então nós devemos confessar. Você confessou seu pecado, você abandonou, você precisa confiar no sangue de Jesus, que você está liberto. Você pode começar uma vida nova. Você pode começar como Paulo mesmo. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. 2 Coríntios 5,17. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fizeram novo. É novo, irmão, uma nova etapa. Esse irmão aqui falou, agora há pouco, antes de conhecer a Cristo, e depois ele ficou até mais bonito depois que ele aceitou Jesus. Ficou. E nós ficamos mesmo. E Paulo esquecia. Ele de vez em quando, claro que ele lembrava das roupas de Estevão, a capa de Estevão foi jogada nos seus pés, mas o velho Paulo já não existia mais, esquecendo o sofrimento do passado. Sabe por quê, irmãos? Tem muitas pessoas que não esquecem das coisas ruins que aconteceram, não é? Mas pela graça, as maiores proezas de Deus é a graça de Deus, esquecer as dores do passado. Abra comigo aí, Salmo 51. Perdi aqui, ó. Salmo 51. Versículos 7 e 8. Purifica-me, deixa você procurar, Salmos 51, 7 e 8. Purifica-me com hisopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagastes. Então, queridos,
Deus, há muitas pessoas que ficam sentindo dores do passado, coisas que já aconteceram, são feridas abertas, e ela fica olhando, parece que tem um quadro na sala dela, e ela fica olhando aqueles problemas que já aconteceram há quanto tempo atrás. Mas isso traz sofrimento, traz tristeza, não é? Paulo sofreu tantas vezes, ele tinha muitas razões para andar ressentido, mas ele resolveu perdoar. Quantas vezes ele foi traído? Quantas vezes foi desprezado? Quantas vezes desconfiaram de Paulo, se ele era convertido mesmo, porque ele era perseguidor e agora estava sendo perseguido. Amados, ele perdoava. Liberar perdão, irmão. Você precisa se perdoar, até você precisa liberar perdão para você mesmo. Tem muitos que não liberam perdão para ela. Vivem a vida toda remoendo, levando esta culpa, este peso. E Jesus falou: vinde a mim, vós todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Amados, é Jesus que liberta esse fardo. Queridos, eu e você precisamos liberar isso. Esquecer significa não permitir a interferência do passado no presente. Faça como José, que colocou o nome do primeiro filho de Manassés, que dizendo que Deus me fez esquecer das maldades dos meus irmãos. Toda vez que ele chamava Manassés, chamava a criança, ele lembrava que Deus ele havia perdoado. Queridos, então eu e você precisamos libertar o passado, e eu e você precisamos aprender isso, irmão. Nem mesmo Deus está interessado no seu passado. Deus está interessado no seu presente e no seu futuro. O passado já era. O passado já foi. O ontem passou. O amanhã eu não sei. Eu vou viver o melhor hoje. É hoje que eu quero viver, amado. É hoje. Tem muita gente que fica vivendo a vida, a céu, a minha. Não, irmãos, vamos viver o presente com boa expectativa. Coisas boas Deus tem para mim e para você. Tudo está debaixo do sangue de Jesus. Jeremias, capítulo 31, versículo 34. Jeremias 31, 34, a parte final do versículo diz assim, a parte B: pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Amados, nem Deus está preocupado com você do passado. Ele está preocupado com o seu presente e com o seu futuro, para onde você vai. Ele promete esquecer os seus pecados, porque eles não influenciam mais. Salmo 103, a pastora abriu hoje com o Senhor é meu pastor, nada vai faltar para nós, glória a Deus, aleluia. Salmo 103, 10, diz assim: ele não nos trata segundo os nossos pecados, nem me retribui consoante as nossas iniquidades. Amados, não olhe para o seu passado como coisa que é latente. A palavra é clara. Lucas 9,62. Lucas 9,62. Jesus lhes replicou: ninguém que tendo a mão no arado, olhe para trás, é apto para o reino de Deus. Esquece o passado. Esquece, irmãos. O passado já aconteceu. Mas nós temos boas notícias, amado, pois Deus pode transformar hoje a sua vida de culpa numa coroa de glória. Ele pode fazer isso, Ele tem poder. Para isso, Ele te convida a você descarregar o peso do seu passado na cruz de Cristo. É na cruz que Jesus pagou. É Jesus que levou os nossos pecados. Então, queridos, vamos esquecer o passado, vamos viver o presente. Olha o versículo 13.
Não quanto a mim, não que julgo alcançado. Uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas para trás ficam, e avançando para aqueles que estão diante de mim. Então, queridos, você precisa avançar para o futuro. Esse livro do pastor Billy Graham me abençoou muito, porque ele está me ensinando a desprender das coisas terrenas, irmão. Irmão, você não imagina como gente velho é apegado às coisas, apegado à casa, apegado ao carro. É meu carro, é minha casa, eu não saio daqui, eu quero ficar aqui, essa é a minha casa, é o meu cantinho, eu não quero dar trabalho para ninguém. Apegado às coisas, irmãos. Todos nós nos apegamos às coisas, mas essas coisas vão ficar aqui, irmão. Deus nos deu, isso não emprestou essas coisas durante um tempo, mas vai ficar tudo aqui. Casa vai ficar, as panelas queridinha que a dona Elza fala, não é? Aquelas que eu preciso lavar com paninho azul por dentro, continuo lavando, viu, irmão? Continuo lavando as panelas em casa. Mas, queridos, isso vai ficar tudo aqui, queridos. Não vamos levar nada. Nós temos que viver contente, como Paulo fala. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Irmão, viver contente é um grande fruto, fonte de lucro é o contentamento. Precisamos viver contente. Contente com o maridão que você tem. Ronca pra caramba, mas é seu marido, glória a Deus. Quantas mulheres queria ele? Contente com essa mulher abençoada, que não gasta nada, é durona, pão dura. Ela que cuida do dinheiro em casa, eu recebo, dou tudo para ela. Porque eu não sei mexer com dinheiro, irmão. Eu dou tudo que eu tenho, graças a Deus, não estou preocupado com dinheiro. Mas ela é. Aí eu falo assim, me dá 10 reais, eu preciso comprar. E cadê aqueles 20 que eu te dei? Cadê o troco? Ela quer saber tudo. Então, queridos, a gente precisa aprender a viver contente. Contente com a família, contente com o carro. Irmãos, eu aprendi uma coisa, tenho aprendido. Evangelho de João 3:27. João diz assim: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Tudo que você tem passou pela chancela, pelo crivo, pelo carimbo de Deus. É para o Manuel? Pode dar. É para o Daniel? Posso dar. É para o moço aqui? Pode dar. Então é Deus que concede. Não foi você que comprou. Não foi você que pagou o meu carro. Uma vez eu estava lá na Vila Real, no meu escritório, entrou um irmão e falou: pastor, vamos orar lá, eu comprei, vão conhecer o meu carro. A mulher estava junto. Eu falei: eu não vou não. Falou: por quê? Por que você não vai lá abençoar meu carro? Eu falei: eu não vou porque é só seu. Se fosse dela também eu ia. Oh, perdão, pastor, é o nosso carro. Eu falei: agora eu vou. Então, queridos, precisamos aprender a estar contentes com aquilo que Deus nos dá. Você comprou porque Deus te deu saúde para trabalhar, para você pagar. Mas você vai deixar aqui. Quem vai dirigir vai ser seu filho, seu neto, não sei. Mas alguém vai ficar com ele. Então nós precisamos estar contentes, queridos. Contentes com a igreja. Olha que templo lindo que vai acontecer aqui. Contentes, está feliz. Está feliz com a rua que você mora. Ô pastor, mas aqui é difícil o bairro. Amado, Deus te colocou lá para você fazer a diferença. Está contente. Contente com a sogra, com o sogro. Está contente, querido. Então, queridos, vamos voltar aqui e vamos falar que você precisa mudar o rumo da sua história. E você precisa, tem muita gente que fica falando: por que eu entrei lá na empresa, naquele ano de 1900 e não sei quando, eu era feliz, eu era aqui, eu aquilo outro, eu nem sabia, mas eu era mais feliz. Amado, não viva do passado não, viva do presente. Saudosismo não,
éramos felizes e não sabíamos. Não, amados, Deus está preocupado, te processando e te aperfeiçoando para coisas melhores, coisas maiores. Aquilo que Ele começou na sua vida, Ele vai terminar. Você crê nisso, amado? Amado, precisa crer. Me ajuda a pregar aí, me ajuda, amado. Então, essa é a melhor razão para deixar o passado, porque a melhor da sua vida ainda está por vir. Você vai casar, você vai ter filhos, esses filhos vão casar. E cada vez é uma emoção diferente. Daniel, nasceu uma criança, você é a primeira vez que pega um filho no colo, meu Deus, você treme, não sabe se você joga para se você chuta, o que você faz, você não sabe o que você faz. Depois o filho cresce e aí ele vai casar. Aí você entra com a noiva, né? No caso, Jaqueline, Luizão lá com aquela cara, esperando, né? A bênção chegar. É outra emoção. Aí depois nasce o neto, nasceu o netão, é outra emoção. Então a gente, plagiando aí um cantor famoso, são tantas emoções que a gente vive, e é verdade, queridos, emoções, emocionais, somos emocionais e precisamos, mas precisamos ter um alvo, precisamos de um alvo. Ele prosseguia por um alvo. Qual é o seu alvo? O que você tem esperado da vida, queridos? O que você espera da vida? Quais são os seus propósitos? Você já descobriu os seus talentos? Deus quer 3 tipos de coisas, de você e de mim: talentos, aptidão, dons, que nesse moço que canta é mãe dele, é mãe, tem que ser mãe, porque é a xerox, bênção, né, irmã? Ter um filho abençoado desse. Então, queridos, ter sonhos, ter projetos. Eu e você precisamos de sonhos, de projetos, de alvo, de propósito. Você descobriu o seu talento? Deus quer usar o seu talento. De repente, os talentos de vocês é chegar aqui e sentar no terceiro banco toda noite no culto. Todo mundo está olhando para vocês e fala assim: nossa, eu quero ser que nem aquela irmãzinha lá. Esse é o dom que Deus nos dá. É dom, querido. Outros já sabem cantar, outros querem contribuir, outros querem trabalhar de outra forma, mas nós precisamos descobrir qual é os nossos dons, qual é os nossos talentos. Você já sabe o que você vai fazer com ele? Queridos, abra comigo aí, Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16. Não fostes vós que escolhestes a mim, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei, para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedires ao Pai, em meu nome, eu vou-lo conceda. Queridos, você foi chamado para um propósito. Deus tem algo para você, Deus tem algo para mim, que você frutificar, dar frutos. Amado, você precisa entender, você precisa esperar isso. Portanto, não se deve, precisamos de um alvo. O nosso alvo é Cristo. Pois bem sei que tenho crido, estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito, o meu tesouro, até o dia final. Paulo sabia, ele tinha um alvo. Queridos, Deus me trouxe aqui para falar isso para vocês buscarem um alvo. Já estou partindo para o final. Olha o versículo 13. Prossigo para o alvo. Versículo 14. Para o prêmio da soberana vocação. Para isso prossigo para o alvo. É isso que determina a paixão, amado, de alguém. Você é apaixonado pelo Senhor, fazer algo para Deus, ajudar os netos que estão chegando, fazer. Irmãos, às vezes a gente cansa. Essa semana eu li um versículo da Bíblia, eu falei: Deus, Ele falou comigo, porque às vezes eu estou cansado, irmão. Olha o que eu li aqui, que pode falar com você também. Gálatas, olha o que a palavra falou para mim hoje.
essa semana, no meio da semana. Capítulo 6 de Gálatas, versículo 9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Eu vou confessar uma coisa para vocês. Eu ando meio cansado de investir em pessoas que não querem nada com a mudança, amados. A gente não vê mudança. Parece que a pessoa não quer nada de nada e a gente cansa. Cansa de ajudar, cansa de orar, cansa de interceder. E a palavra falou muito ao meu coração. Não pode cansar não, cara. Precisa continuar. Precisa continuar querendo fazer o bem. Porque senão nós não vamos colher. Talvez você não colha, mas os seus filhos colherão. Porque a palavra de Deus é fiel. Deus é fiel para cumprir a sua palavra. Passará o céu e a terra, mas a minha palavra não passará. Toma posse dessa palavra. Não cansa de fazer o bem não, amado. Continua fazendo o bem. Continua amando as pessoas. Então, amados, você precisa de um alvo. Eu não sei, em 2004, nas Olimpíadas, eu não sei se o pastor vai lembrar. Tinha um corredor de maratona brasileiro chamado Vanderlei Cordeiro de Lima. Lembra dele? Ele estava correndo em primeiro lugar, faltava 15 segundos para ele chegar na linha de chegada. Ele, em primeiro lugar, levantou no meio da plateia um gaiato lá e abraçou ele e não deixou ele chegar na linha. Quem lembra disso? Quem lembra disso? Tem gente igual eu aqui que lembra. Gente assim mais madura, né? Depois dos 30, depois que eu trintei, nunca mais contei. Eu não sei quanto que eu tenho não, mas eu estou para lá de Bagdá. Mas então, esse moço, o Comitê Olímpico reconheceu e acabou dando o prêmio para ele depois de acontecer todos os jogos. Então, mas ele tinha um propósito. Foi interrompido, mas ele foi reconhecido pela sua paixão. Queridos, eu e você precisamos perseverar. Perseverança é a palavra-chave. Se você perseverar, você vai receber a coroa de glória, irmão. Eu não sei, mas nós estamos vivendo uma geração, pastor, que desanima logo, desiste logo das coisas. Vai tudo para o Google. Eu não sei, vou para o Google. O Google fala, responde o Google. Olha o mais fácil. Eu não sei você, mas quando eu estudava, eu ia para a biblioteca, aquele monte de livro, punha tudo no balcão e ficava pesquisando. Cara, não tinha Google não, era aqueles livros que você tinha que fazer. Você tinha que pesquisar. Então, queridos, nós precisamos aprender. Essa geração desiste fácil. Casamento está difícil? Divórcio. Vamos separar. O trabalho exige demais? Vamos mudar de emprego. Vamos mandar currículo. A namorada engravidou? Tem aborto. Essa é a geração, amado. Se for difícil, deixa para lá. Não vamos fazer não, muito difícil. Amados, não é assim que funciona. Não é desse jeito que você e eu aprendeu. Jesus está te chamando nesta noite para você servir de padrão neste mundo corrompido que nós vivemos. É você fazer a diferença lá no seu trabalho. Andar na contramão. Não no trânsito, você é multado e vai te causar problema. Andar na contramão da vida, das dificuldades. Então, queridos, você foi chamado para ser luzeiro, para ser uma sociedade sem esperança, um mundo caído, desgraçado, sem graça. Você ser gracioso. Por isso que você deve estar contente. Porque a pessoa contente é fácil, todo mundo gosta de alguém que está sorrindo, de falar com alguém que é alegre. E todo mundo evita de falar, principalmente com velhinho rabugento, reclamão. Ninguém quer ficar nem perto. Ninguém fica perto, porque é muito chato, esse velho é chato. Amado, se fosse um jovem, troncudão, bonitão, né?
tudo bem, mas é um velhinho, dá ele para lá. Então, amados, ser doce. Jesus era doce. Jesus, as crianças corriam e Jesus pegava as crianças. Todo mundo se agradava do Senhor. O meu projeto aqui para você, o desafio para você nesta noite, é onde há doenças, onde há pestilência, onde só houve más notícias. Seja um portador de boas notícias, querido. Fala dos milagres que Jesus fez em você. Você antes de Jesus, quem é você? Quem você era? E agora que Jesus te restaurou, você teve um encontro com o Senhor. Acho que você não teve um encontro, você teve uma trombada com Jesus, não é? Jesus mudou o nosso viver. Aquele louvor antigo. Jesus Cristo mudou meu viver. Conhece? Jesus Cristo. Tem coisa boa, velha, boa, viu, velho? Tem coisa boa, tem hinos abençoados, que vale a pena aprender. Mas, queridos, eu quero terminar aqui, pois não faça o que o mundo faz. Pode fazer o que o mundo faz, não faça. Esses não serão coroados. Por isso, poucos serão coroados no último dia. Não seja um ET, não, amados, mas seja um exemplo na escola, no trabalho, na rua, no seu bairro. Honre a Jesus. Conte a história sua. Não negue o Senhor, como Pedro negou. Ele vai te honrar. Basta você decidir ser um crente verdadeiro. Basta você decidir a viver uma vida digna. Olha o que diz Isaías. Vamos terminando aqui já. Isaías, vamos procurar aqui. Isaías capítulo 62. Isaías 62, 3. Serás uma coroa de glória nas mãos do Senhor, um diadema real na mão do seu Deus. É isso que Deus está esperando, Jesus está esperando de cada um dos irmãos aqui, da igreja do Nazareno, desta igreja do Jardim Adelaide. Hoje eu falei com uma Adelaide, pastor. Eu falei, eu vou pregar na sua igreja. Ela falou, como assim? Eu falei, vou pregar na igreja do Nazareno, Jardim Adelaide. Ela, entendi, pastor. Ela morava aqui em Hortolândia, agora mudou para Campinas. É Adelaide, uma filha na fé que nós tivemos e muito abençoada. Mas, amados, eu queria te convidar nesta noite para você entregar os seus fracassos, entregar os sonhos que você já sepultou, sonhos que já morreram, porque nós servimos a Cristo que ressuscita sonhos, amado. Jesus pode restaurar. Coloca os seus fracassos na mão do Senhor. Não importa o que você tenha feito, não importa como você tenha vivido, não importa. Arrependa-se hoje, entrega isso para o Senhor. Vamos colocar em pé, por favor. Venha Cristo, amados, confie nele, confie na sua vitória na cruz, confie na sua justiça, confie no seu perdão, confie no seu poder, confie nas suas promessas, confie no seu amor, confie na sua graça. Venha Cristo, venha trocar a sua nuvem de culpa por uma graciosa coroa de glória. Paizinho querido, tem misericórdia de mim, Senhor. Tem misericórdia, ó Pai, de nós. Tem misericórdia dessa igreja, desses irmãos. Tem misericórdia. Nós carecemos da Tua misericórdia. Nós precisamos da Tua graça. Carecemos do Teu perdão. Ó Deus querido, completa esta palavra, Senhor. Se o Senhor incomodou o coração de alguém aqui nesta noite, porque a Tua palavra diz que não volta vazia, ó Deus, que encontre terra
Terra abençoada, que essa palavra, como fruto, possa gerar frutos para a vida eterna. Abençoa, Jesus, esse ministério, abençoa a saúde física, abençoa, ó Pai, o pastor Daniel, abençoa a sua casa, abençoa a sua família, abençoa, ó Pai, essas ovelhas que o Senhor deu para ele cuidar. Ô Jesus querido, o Senhor é o nosso pastor. E nós estamos conscientes que, como ovelhas, não sabemos o que é bom para nós. Nos ajude, Senhor. Tem misericórdia da nossa falta de fé. Trabalha no nosso coração. Pedimos a Tua bênção, Senhor. Pedimos paz. Pedimos, ó Pai, que os irmãos venham esquecer o passado e possam pensar no presente e no futuro, que o Senhor tem coisas grandiosas para nos dar. Essa é a nossa oração com gratidão, em nome de Jesus. Você que creu diz amém.